Você sabe a diferença entre um vídeo gravado com celular e um vídeo gravado com uma câmera de cinema? Eu vou falar um pouquinho sobre a Pixis, a nossa nova aquisição, uma câmera de cinema. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Dor da EGD Filmes. Essa é a Pixis, a nossa mais nova aquisição, uma câmera de cinema prontinha para gravar todos os nossos conteúdos. Eu tô aqui hoje para falar sobre duas versões de olhares sobre ela. Uma visão um pouco mais profissional para o mercado, para quem trabalha com ela, e obviamente uma versão para os clientes. Se você não tiver na versão correta, clica aqui no card que você vai saber certinho as informações para você. Vamos começar pela escolha da Pixis. A Pixis é uma câmera de cinema, é uma câmera que é uma box, né? Então ela é pequenininha, na verdade aqui ela está até equipada com o rail, com o nosso queijo, mas ela é basicamente só esse quadradinho aqui que vocês conseguem ver. Ela é uma câmera que precisa ser equipada com várias outras coisas para ser funcional. É uma câmera que custa em torno de uns 30 mil reais e a gente vai equipando ela de acordo com as necessidades. Por que a gente escolheu a Pixis? A Pixis é a principal concorrente da Red no Brasil, né? Que é a câmera que a gente tem mais no Brasil. E principalmente porque a Red foi comprada pela Nikon. A Nikon é uma marca que não é bem vista pelos videomakers, né? É uma câmera que não é optada pelos videomakers. E a Blackmagic é uma marca que está investindo muito nesse nosso mercado, então a gente optou por tecnologia, né? Por evolução, por marca, por várias outras coisas. E as duas são muito similares na operação. Ambas gravam em 6K nesse modelo, né, o modelo equivalente, e ambas gravam em RAW. Essa grava numa tecnologia um pouco mais nova, que é o Blackmagic RAW. Então ela é muito mais leve, otimizada para um fluxo como o nosso, que tem muitos vídeos acontecendo simultaneamente e por isso da nossa escolha. A Pixis foi lançada há mais ou menos uns 2 anos atrás, com 3 bocais diferentes. O bocal basicamente é essa parte aqui da câmera. Esse daqui é um bocal para lentes Canon, as lentes EF. Por que a gente escolheu as lentes Canon? Primeiro porque a gente já tem um parque de lentes Canon, então a gente já tem algumas lentes que a gente precisaria no nosso dia a dia, 35, 70-200, tem lentes muito boas da série L aqui no nosso hall, e aí a gente já preferia manter eles. Mas o bocal L, que é uma outra opção, e o bocal PL são lentes novas, mais novas, né? A PL são lentes de cinema, então tem um custo muito mais alto, nós estamos falando de lentes de 100 mil reais, de 50 mil reais, dependendo do modelo. Então, para a nossa operação, fazia muito mais sentido a gente escolher o bocal L e a gente está muito satisfeito com isso. Bom, e qual a diferença entre gravar com um celular, gravar com uma câmera filmmaker e gravar com uma câmera de cinema? Basicamente, essa câmera te permite ter controle sobre a situação. Antes, eu vou devolver essa câmera aqui para o nosso filmmaker que vai dar continuidade aqui às gravações dos detalhes. Bom, uma câmera de cinema ela te permite controlar a luz, exposição, a saturação, controle de contrastes, perfil de cor e tudo o que você precisar mais na pós-produção. Então ela te permite muito mais maleabilidade, muito mais registro, muito mais informação para tratamento na pós. Essa é a grande vantagem que uma câmera dessa tem. Fora um look muito mais aveludado, ele tem uma questão de textura bem diferente de uma câmera de conteúdo e assim por diante. Então, basicamente, a nossa escolha foi justamente pela Pixis para os materiais mais publicitários, filmes institucionais, todo aquele filme que precisa um pouco mais de textura para passar a informação e aquele clima correto para a cena. Então, dá uma olhada nas cenas que a gente fez com a Pixis nesse momento aí. Bom, conseguiram sentir a nitidez das imagens e a diferença de tonalidades
de cores e tudo mais, a fidelidade que ela permite pelas cores reais do seu empreendimento, da sua indústria, do seu produto, são muito mais fiéis ao que é de verdade do que qualquer outro sistema de câmera, seja o celular, seja uma câmera de conteúdos, filmmaker, né, como a gente fala. Então, a nossa escolha foi pela Pixis. Essa é a quantidade de acessórios que a gente vai usar para equipar a nossa Pixis para iniciar as gravações. Vamos lá? Bom, essa é a Pixis montada, fica realmente super grande aqui e robusta, né? A gente precisa sempre de operadores para estar junto com ela, então normalmente eu gosto de operar ela e trazer a minha identidade no filme junto com a própria câmera, mas assim, eu não tenho como ficar durante o set inteiro segurando ela, então a gente precisa de operador, de gente para ajudar no foco e tudo mais. Essa é uma câmera que, apesar de estar com uma lente autofoco, ela não dispõe de autofoco, então ela precisa ser feito foco manual em tempo real. Então assim, ela é uma câmera que permite muita facilidade, mas ela também exige uma estrutura mais robusta para atendimento do cliente. É lógico que o cliente, com esse monitor aqui, ele consegue visualizar lá onde ele está sentado, enfim, cliente, agência e tal, consegue visualizar exatamente o que está sendo gravado no momento. Então a gente pode estar à distância, acho que esse monitor aqui, se não me falha a memória, 1 km de distância, ele ainda entrega imagens em tempo real para o cliente que pode estar lá assistindo. Então é uma facilidade muito tremenda, né, de operação e de extrair o melhor suprassumo do que se tem naquela cena que está acontecendo. Na EGD a gente não fala normalmente sobre equipamentos, porque a gente sempre diz que a gente tem os melhores equipamentos para cada situação. E essa é uma situação que estava cada vez mais presente para a gente e a gente achou justo e correto trazer uma câmera à altura dos nossos clientes. Então essa câmera aqui já rodou institucionais gigantescos para clientes internacionais, ela já rodou filmes de lançamentos de empreendimento e é por isso que a gente está investindo no melhor equipamento, no equipamento pioneiro para o mercado. Então, essa é a Pixis e essa é a nossa escolha. A Pixis é uma câmera de muito fácil manuseio, então assim, já na primeira captação, no primeiro teste aqui interno, até vou botar algumas imagens que ficou bem legal, a gente já conseguiu extrair muita coisa legal dessa câmera e perceber o potencial que ela tem. Ela é uma câmera que grava até 60 quadros, basicamente, então não é uma câmera, por exemplo, que nem uma FX, que vai te entregar 120 quadros ou coisas nesse sentido. Ela não é para isso, né? O foco é trabalhar sempre em 24 frames e aí, eventualmente, puxar para uns 60 quadros por segundo. Uma das coisas que a gente notou sobre a câmera, e falando sobre as minhas percepções, é que é uma câmera full frame, então a gente não tem conversões de lente, não tem nada nesse sentido, então a gente consegue extrair muito bem toda a parte de ótica e tudo das lentes, principalmente dessas lentes que são as lentes mais econômicas no mercado, porque muitos fotógrafos estão se desfazendo dessas lentes, são ótimas, por sinal, para ir para o bocal RF. Ela usa o bocal EF, então a gente tem uma gama muito grande de lentes no mercado para comprar usada, principalmente, mas com um custo-benefício muito bom. Uma coisa que eu acho que nessa câmera, eu sei que a tendência dela é você usar com um foco LiDAR ou qualquer coisa nesse sentido, ou trabalhar com um foquista, né? Então com motor de foco acoplado, com follow focus, enfim. A gente até tem, mas eu prefiro a operação manual aqui, né? Mas eu considero que uma câmera dessa, aceitando lentes automáticas, ela deveria, de fato, ter um foco, mesmo que ele não fosse o foco mais competente, mas pelo menos um foco automático para pequenas situações e tal. Isso é uma coisa que eu realmente não entendi por que não veio junto com a câmera.
Ela tem um botão aqui que você consegue apertar e ele vai puxar o foco, mas ele não fica puxando de forma contínua, né? Então é só para marcar o ponto de foco e travar, por exemplo. Então, se você está gravando um depoimento, se você está gravando uma cena fixa, por exemplo, é tranquilo de operar, você não vai sentir falta do autofoco, né? A gente grava muitos depoimentos, então quando a gente está gravando algo nesse sentido, a gente não notou falta, né? A câmera possibilita gravar em alguns formatos de compressão. Então você continua gravando no RAW, mas em formatos muito mais leves. Eu tô com 2 cartões CF de 1 tera cada um, né? Aqui eu vou acoplar só um, o outro tá guardado ali na case. Mas, por exemplo, gravando neste modo que eu estou agora, ela me permite gravar 2 horas e 16 minutos, como aparece aqui. Então, se eu quiser ter uma gravação com a melhor qualidade que essa câmera entrega, eu vou ter basicamente muito menos tempo de cena. Então eu tenho 36 minutos de cena em cada cartão de 1 terabyte. Ela grava em 6K num formato Open Gate, então você consegue redimensionar as alturas das cenas, mas o formato que a gente mais tem gravado é no formato 2,4 por 1. É aquele formato bem ultra-wide de cinema e tem sido muito bacana. Eu coloquei aqui na tela, inclusive, uma marcação para a gente saber qual é o tamanho do full frame, que tem sido bem bacana de gravar quando a gente precisa dessa adaptabilidade de trazer o material para um formato full frame e a gente pode usar junto o formato ultra-wide. Tem sido bem bacana a experiência. É uma câmera que de ISO, né, ela tem aqui os ISOs 200, 400, 1250, 3200 e 8000. Eu não recomendo chegar a 8000, a gente fez testes e não gostou muito do resultado. 3200 bem iluminado é um bom ISO ainda, mas você já vai ganhar muita textura de grão, algumas coisas nesse sentido que às vezes não são interessantes para o filme. Então, recomendo trabalhar aí até uns 1250, que seria o limite aceitável de relação ruído com imagem. Lógico, você tem que estar bem iluminado aí, né, no seu set de gravação. Então, toda a operação dela é através de menu, são os mesmos menus que tinha na Blackmagic Pocket e assim por diante, lógico, ganhando as suas características específicas. Mas é uma câmera que entrega muito, é uma câmera que tem surpreendido muito no resultado, que os nossos clientes têm adorado o resultado final. É uma câmera que eu acho que se você comprar, com certeza você não vai se arrepender, assim como foi pra gente. Lembrando que não vale pensar só no investimento da câmera, que é em torno de uns 30 mil reais, vale a pena você pensar em todo um kit que basicamente é pelo menos isso aqui que está aqui. Então, um queijo para proteger, a pega aqui em cima, né? Então, toda essa parte de handle dela, um monitor, porque esse monitor aqui do lado é impossível operar a câmera olhando para esse monitor. Isso aqui é mais para um operador, para um diretor que não opera a câmera, por exemplo, ficar assistindo lateralmente, mas o ideal é trabalhar com esse sistema aqui que ele manda a imagem para um outro, né, uma outra tela. Baterias, ela usa um formato Sony aqui atrás, não é o formato NP, ele é um formato mais específico, mais robusto e dura pouco. Então a gente optou pelas G-Cines, que são essas baterias V-mount de pequeno porte, então tem as baterias maiores, mas essa aqui atende super bem, aproximadamente 1 hora de operação. Se estiver gravando muito intensamente, um pouco menos, mas 1 hora de gravação, tranquilo, ela segura, né? E aí, obviamente, a gente optou por um matebox aqui da Tilta. Ele é um matebox de entrada de uma linha profissional, vamos dizer assim, né? Então não é aquele super simples, mas ele é um que tem um burn door só e assim por diante, ele acopla direto na lente. Supre absolutamente a nossa necessidade. Eu particularmente gosto muito de flares entrando na lente, fazer toda essa brincadeira com a luz do ambiente. Então, às vezes, eu até acabo operando sem o matebox, porque eu gosto desse look que imprime. Enfim, acessóriozinhos, presilhas de fio, cabo SDI você vai ter que ter,
o conector dela talvez seja a maior dificuldade que você vai encontrar de achar. A gente teve que importar esse conector para poder ligar no V-mount, porque no Brasil não achamos em local algum. A gente achou só uma revenda que vende os conectores individuais para solda, mas eles são extremamente caros e o cabo fora é mais barato. Então a gente trouxe de fora. E acho que é isso. Quem fez a importação para mim foi a Brasimport. Trouxe legalmente, nota fiscal, com todas as garantias. E eu recomendo o serviço deles, porque foram muito pontuais e a gente conseguiu fazer uma compra parcelada, prevista e tudo mais. Eles trouxeram os cartões, trouxeram a câmera e realmente recomendo o trabalho deles, muito sérios no que fazem. Então, acho que é isso, né? A gente poderia falar horas sobre a câmera, porque a experiência com ela é muito positiva, mas eu acho que se você tem dúvida de compra de uma câmera dessa, acho que você está perdendo tempo. É uma ótima câmera, mas não é uma câmera para tudo, né? Se você trabalha com filmes publicitários, com cinema, com curtas-metragens, com captações de depoimentos, que você precisa de melhor textura, melhor gravação e você tem controle da situação, né? Não pode ser algo muito na modalidade de guerrilha, rua e tal, que precisa ser muito ágil. Essa é uma câmera muito boa para situações controladas. E é isso que eu recomendo a Pixus, que é uma baita de uma câmera. Eu estou muito feliz de ter conseguido adquirir ela e trazer ela para o nosso dia a dia. Espero ter ajudado você na sua decisão.